Magistrados brasileiros participam de missão no exterior para colaborar com a consolidação do judiciário de alguns países. Qual a importância dessa atuação? Que tipo de contribuição o Brasil pode dar e que experiências podem ser trocadas? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele atuou neste ano como voluntário do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em Moçambique, país de 23 milhões de habitantes, localizado no Sudeste africano. Doutor Dorgal, obrigado pela presença, por mais essa entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Nós teremos ainda os quadros Pensamento Universitário, que estudantes de Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. Hoje do Instituto Metodista Isabela Hendricks. E teremos o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Dorgal, o senhor esteve recentemente, em 2012, se não estou errado, no Timor-Leste. E agora fizemos um programa até aqui semelhante sobre esse assunto também discutindo. Agora o senhor esteve em Moçambique neste ano. Como é que foi essa experiência e por que o senhor foi para lá? O Timor-Leste foi uma experiência fantástica, foi mais tempo que eu pude ficar lá por sete meses e houve um entrosamento, outros juízes brasileiros já tinham participado já há alguns anos e havia sempre um rodízio e esse ano eu consegui ter coragem de ir para Moçambique. Moçambique também é um país de muita dificuldade, porque viveu durante 17 anos uma guerra civil muito violenta. Um país pobre também. Um país pobre, muito carente. Uma guerra, embora tenha riquezas naturais poderosas, tem crescido 7% ao ano, mas é um país ainda muito a que se fazer e, de um modo geral, muito sofrido, não só por falta da estrutura material, mas porque saiu de uma guerra civil violenta entre dois grupos que queriam tomar o poder. Que hoje ainda estão nessa disputa, tanto política, eleitoral, também foi armada, né? De fato. Quando eu estive lá, ainda estava uma guerra civil muito pequena, um resquício de uma guerra civil, querendo voltar no centro do país, e com muitas mortes. E essa guerra civil deixou marcas, né? Porque ela só acabou em 92, um acordo de paz em 92. E o judiciário tenta se crescer, se fortalecer, fortalecer, mas o ambiente não é muito fácil, porque quem vem de uma guerra civil, os juízes sabem que é uma guerra. Você não pode enfrentar a qualquer custo a força das balas, a força das armas. Uma situação de reconstrução, né? Qual que é a razão dessas missões que o senhor já participou? O Timor foi praticamente o ressurgimento do país, porque no ano 2000 o Timor ficou independente, conseguiu restabelecer a sua independência. Porque quando ele ficou independente em 75, a Indonésia invadiu, anexou o Timor. Aí em 2000 a ONU conseguiu fazer a nova independência do Timor. Então, essa vez da Indonésia. Agora da Indonésia, antes de Portugal, primeiro da independência, agora da Indonésia, e estava então organizando o país. Realmente o judiciário lá estava saindo do zero. Moçambique não. Moçambique desde 75 é independente. E ele já tinha o seu judiciário que pouco a pouco tenta crescer, tenta se firmar, mas faltam prédios, faltam juízes. O respeito ao próprio judiciário não é tão profundo como nós já temos aqui no Brasil ou em outros países mais ricos, mais, digamos assim, de um nível cultural maior. Vamos dizer assim, um desafio, né, os países da África tentarem consolidar a sua democracia e, claro, obviamente, o seu próprio judiciário. Os limites financeiros, econômicos, financeiros, né, orçamentários, o interior não tem juízes, a própria cultura. Além desses desafios, você falou da questão da economia, também a questão política é sempre conflituosa, né? Por exemplo, no Timor-Leste, que é um país do Sudeste Asiático, que o senhor esteve também em 2012, notícias recentes apontam que a situação política lá se agravou em função do trabalho desses juízes. Há 15 dias, aproximadamente, há 20 dias, nós que gostamos de acompanhar essas notícias, ficamos surpresos, né? Porque o governo do Timor-Leste determinou a expulsão, vamos dizer assim, não sei se o nome técnico foi esse, na legalidade que eles usam lá, praticamente expulsou todos os juízes estrangeiros que lá trabalhavam, mais ou menos uns 20, e a maioria deles portugueses. Então deu 48 horas para que todos os juízes deixassem o país. Isso certamente é porque algum julgamento, algum tipo de julgamento, algum tipo de investigação estavam incomodando o governo. Na área da corrupção, aí é direito administrativo que a gente pode relacionar. É isso mesmo, na área de corrupção, de desvio de verbas públicas, nessa área. Eu tenho quase certeza que foi por isso que houve essa... Quanto tempo você ficou em Moçambique? Em Moçambique eu fiquei 3 meses e meio, era para ficar 6, tive que vir um pouco antes, fiquei 3 meses e meio, mas parece que foi 1 ano. E como é que foi essa experiência, esse trabalho voluntário de magistrado no exterior? Moçambique, no Timor, eu acho que
embora na Ásia, o pessoal, a vida de Moçambique, a vida no Timor, ela era mais pacata. É uma ilha, né, população de 1 milhão de habitantes, muito carente, mais pacata. O Moçambique não, é um país mais vibrante, mas uma cultura muito diferente da nossa. A África é muito diferente da nossa. Embora você surpreende, eu acho, mesmo no judiciário, você surpreende por fatos positivos e surpreende também fatos negativos. Mas a África você tem que ir lá ver para realmente entender. Eu gostaria que o senhor falasse desses fatos positivos e negativos, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O senhor foi escolhido ou o senhor que escolheu essa missão, esse país? Não, sempre há vagas para, não só na área do direito, em qualquer área, médica, financeira, econômica, para você poder colaborar. Claro que são para países pobres e a pessoa tem que ter gosto, vocação, porque se fosse para a Europa todo mundo queria ir, mas para países mais carentes você tem que ter não é um dom, mas tem que ter disposição para isso. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, doutor Dorgal. Eu gostaria que então no próximo bloco o senhor contasse para a gente que tipo de contribuição o Brasil pode dar e experiências também que os magistrados ganham com isso ao participar dessa missão voluntária, essa missão importante de experiências aí com outros países. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Nós estamos hoje discutindo sobre a participação de magistrados brasileiros em missão no exterior para ajudar a consolidar o judiciário de alguns países. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Gustavo Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele esteve recentemente atuando como voluntário em Moçambique, país do Sudeste africano. Doutor Dorgal, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. Que tipo de contribuição os juízes brasileiros, os magistrados, desembargadores também, podem trazer, levar para esses países? A gente observa, tanto num como no outro país, que eles ficam muito atentos ao Brasil e acham muito curioso quando a gente fala, por exemplo, da Defensoria Pública. Porque como Portugal não existe Defensoria Pública, eles também não tiveram essa experiência, porque eles são muito focados em Portugal. Então eles veem no Brasil isso uma maneira muito boa de se resolver o problema dos mais carentes. A questão da nossa legislação, que tem surgido contra o crime do colarinho branco, eles ficam muito atentos porque eles também têm uma corrupção muito elevada. A improbidade administrativa, que é uma... Nós também estamos engatinhando nisso, né? Tanto em Defensoria Pública, que é uma novidade recente, e o combate ao colarinho branco. De fato, né? Todos dois aqui no Brasil agora que estão, vamos dizer assim, se afirmando, tomando corpo, embora a legislação de combate à corrupção seja antiga, mas não era praticada no Brasil. Agora já estão, de fato, enfrentando o poder, a polícia, o Ministério Público, o próprio Judiciário, já estão praticando mais. Nesses aspectos, eles gostam muito de ver o sistema brasileiro, eles copiam muito do Brasil. De um modo geral, eles veem o Brasil, o Judiciário brasileiro, como sendo um modelo para eles. Só que o Judiciário de qualquer país não se transforma da noite para o dia. Então, eles têm que focar, tem essas imagens e caminham nesse sentido. Mas não consegue, de fato, transformar um judiciário de um dia para o outro. Uma construção permanente. Uma construção permanente, isso é um bom sintoma que eles sabem que tem que aprimorar. De outro lado, a gente aprende também, por exemplo, eu observo o seguinte, hoje eu tenho uma certa conclusão, que quando no mesmo país há um desnível muito grande social e econômico, e no mesmo país há um desnível muito grande cultural, um nível de conhecimento, uma legislação única torna-se injusta. Os Estados Unidos fez um modelo acho que mais correto. Ele dividiu, cada estado tem a sua legislação. Quer dizer, então isso mudou um pouco a forma de fazer justiça, divisão de justiça que o senhor tinha. Sim. Você veja, aplicar um código penal aqui no Minas Gerais, você aplicar no interior do Amazonas, do Pará, você aplicar uma multa de trânsito para quem para no estacionamento proibido, aqui de R$900, aplicar no interior do Pará, R$900, uma cidade que tem 3, 4 veículos, não há, vamos dizer, legitimidade quase. Quer dizer, o eterno conflito entre a legislação e a realidade. Muito bem. Doutor Dorgal, eu vou ampliar nosso debate convidando os estudantes de Direito hoje da Faculdade do Instituto Metodista Isabela Hendricks para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, primeira pergunta. Temos notícia que as causas envolvendo o direito administrativo
são julgados por um tribunal diferente, semelhante ao que ocorria na França, na origem do direito administrativo. Isso ocorre por qual motivo? É para beneficiar o governo? É por causa da corrupção? Ronan, a sua pergunta é muito curiosa e realmente eles copiam o sistema português. E o sistema português ele é focado no direito, nesse aspecto, no direito francês, que começou lá na época de Napoleão e continua até hoje. As matérias de direito administrativo, ou seja, que envolve o poder público, não são julgadas pela justiça, lá em Moçambique, como também na França nem em Portugal. Eles têm um órgão próprio, que chama contencioso administrativo, ou pode se chamar de tribunal administrativo. É uma novidade aos nossos olhos, mas para eles é coisa antiga. O senhor acha que isso poderia ser aplicado no Brasil, por exemplo? Olha, teve uma decisão do STJ recente dizendo que o cidadão tem que esgotar toda a esfera da administração pública dos recursos. Se nós formos o judiciário deixar de ter o poder de julgar um contencioso administrativo, como hoje nós podemos julgar qualquer contencioso administrativo, somos nós que julgamos o juiz. Se o judiciário ficar impedido, ter que esperar que a administração pública se interesse por julgar esse fato, vai demorar anos e anos, preferimos nós estudarmos a possibilidade de se criar um tribunal administrativo, porque não fica nem no judiciário e nem na administração pública, é um terceiro órgão. É fato que a cultura brasileira é diferente da cultura de Moçambique. Em razão disso, houve algum conflito? Houve a tentativa de implantação de algum modelo ou supressão cultural? E se pela missão houve o objetivo de intervenção? Olha, Moçambique, assim como a África, eles ainda guardam consigo, mais do que nós, umas tradições que eles têm milenares. E alguns pontos do país, até tradições tribais. Eles mantêm esse costume, os dialetos, as regras, e isso às vezes conflita com a realidade, com o que a lei propõe e a realidade que eles vivem. Sem dúvida que o juiz lá tem muita dificuldade disso. E também, em razão dessas diferenças culturais, volta e meia existem conflitos no país em razão da vivência de diferentes culturas. Temos notícias de que em Moçambique não há observância dos direitos humanos, em especial das mulheres. Isso é por falta de legislação ou por questões culturais e religiosas? Cristiane, eu diria que Moçambique não é que diz respeito aos direitos humanos. A tradição lá em relação à mulher é levada por um contexto de muito sofrimento. Aqui no Brasil, vamos dizer que no passado, os homens na zona rural, eles trabalhavam na zona rural, as mulheres ficavam mais em casa. Vamos voltar isso há 50 anos atrás. Lá não. As mulheres é que iam para a roça, iam capinar, iam plantar, depois cuidar dos filhos, levavam os filhos, arrumavam a casa, e os homens só ficavam observando. A mulher era um instrumento de trabalho do homem. E de outro lado, também uma coisa que parece muito estranha para nós, embora eles lá sejam cristãos e católicos, é o costume ainda muito forte de um homem ter várias esposas. Isso é aceito normalmente, ninguém contesta. Isso também acho que traz uma diminuição na condição da mulher. Muito bem, agradeço então a participação dos estudantes do Isabela Hendricks. Doutor Dorgal, voltando a essa questão da poligamia aí, como é que se faz? Se é tradição, se é costume, se é hábito, o que a lei diz a respeito disso lá em Moçambique? Pois é, isso é um conflito, né? A lei é a nossa lei, praticamente. A lei só admite uma esposa, uma sucessão através dessa esposa, só admite a meação através de uma esposa. No entanto, é normal, é comum lá, não tem nenhuma contestação em muitos lugares. Está diminuindo, mas é normal o homem ter duas, três esposas, isso não tem nada demais lá. A par dos muçulmanos que lá vivem, que lá tem um contingente muçulmano muito grande. E nós sabemos que a religião muçulmana permite que o homem tenha até 4, 5 esposas. Mas mesmo sem ser muçulmano, isso aqui é curioso. Pessoas lá têm ainda, e até na África do Sul, que é um país vizinho, um país rico, o presidente da África do Sul tem 7 esposas, oficialmente. Mas é um conflito, porque na sucessão e na hora de fazer a ameação, só uma esposa que vai participar. Quer dizer, chega no judiciário, na hora de fazer a herança, por exemplo, só uma que pode ter esse direito. Só uma tem direito. Nesse caso, nesse conflito entre essa realidade e a legislação e essa orientação que existe judicial, como é que fica a questão de fazer uma conciliação disso, por exemplo, para evitar um processo? Isso que vem ocorrendo é o seguinte, os juízes lá, e que eu acho uma virtude, eles têm 2 conciliadores. Julgam os casos, são 3 juízes. 3 juízes para julgar uma mesma causa? Uma mesma causa, sempre, qualquer assunto. Um juiz togado, concursado, formado em direito, obviamente, e 2 pessoas da comunidade que têm um mandato de 5, 6 anos. Então, eles participam, essas pessoas são da comunidade. E eles conhecem, então, a realidade daquelas tribos ou daquelas influências daquela região. E conseguem uma saída, às vezes, intermediária, dando uma interpretação diferente. Mas não pode, de toda maneira, você romper com a lei. Você não pode considerar 3 esposas, porque a lei só permite uma.
Então, é uma construção ali que se faz mais dentro do costume, essa construção, mas é muito difícil. E, às vezes, por mais que haja assim, etnias, religiões, é uma Constituição só. há uma Constituição só, uma lei só, e isso faz com que muitos não vão à justiça. Muito bem. Eu vou deixar para um outro bloco, outra questão, a gente faz um intervalo agora, sobre a questão da relação dos três poderes, né? O Legislativo, Judiciário e Executivo. Como é que fica isso, essa independência, se o Judiciário lá tem independência perante o Executivo? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Nosso tema de hoje é a participação de magistrados brasileiros no exterior, ajudando a colaborar aí com a consolidação do judiciário de alguns países. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele esteve recentemente em Moçambique, país do Sudeste Africano, com essa missão como voluntário, né, doutor Dorgal? Deixa uma questão para o senhor a respeito dessa importância, experiência brasileira, que seria a autonomia do judiciário. Quer dizer, é importante o judiciário estar independente para julgar com autonomia, com independência em relação ao executivo, ao poder econômico. Como é que é isso lá em Moçambique? Orion, realmente o judiciário no mundo inteiro só se justifica se ele tiver independência. Se não tiver independência, ele perde muito da sua grandeza. Na África, eu vi lá em Moçambique, sobretudo, eu acho que quando os países, qualquer que seja ele, tenha vivido um período muito período bélico, ou um período de guerra civil, ou de guerra externa, como foi o Timor contra um outro país, o executivo fica muito forte. O executivo ele mostra a sua verdadeira força, né? As armas na rua. Isso traz um fenômeno... O controle do exército, né? O controle do exército, a própria Forças Armadas. Então, isso cria, eu acho, em todos os países que tiveram guerra há pouco tempo, guerra civil ou guerra verdadeira externa, um clima vamos dizer assim, de muito respeito ao poder executivo. O executivo é muito presente. De dependência. De dependência, de insegurança no país. E tanto Moçambique, onde eu tive, como Timor, viveram períodos de guerra há menos de 20 anos. Então, as pessoas que foram à guerra, que voltaram, ou os parentes que voltaram ou que morreram, estão muito presentes. Esse tema é muito presente, é muito sentido. Ninguém fala, mas todo mundo vive isso. É uma constante ameaça à estabilidade democrática, exatamente, institucional. Todo mundo tem um certo receio da arma. E isso reflete no ser humano, e os juízes são seres humanos. E também não é só reflexo psicológico, no caso de Moçambique. No caso de Moçambique, você tem um judiciário ainda dependente economicamente dos orçamentos, muito na mão do poder executivo. Como é que fica a estrutura? Tem fórum, tribunal lá, servidores? Tem seus fóruns muito precários, muito poucos juízes em relação à necessidade. E o que me causou assim, na prática, uma certa estranheza, foi eu ver nos gabinetes dos juízes um retrato grande do presidente da República. Quer dizer, todo gabinete do juiz tem um grande retrato do presidente da República. Isso você vê que já é um sintoma de respeito, de referência ao presidente da República. De quase poder único, né? Quase poder único. E em função disso, como é que isso se reflete na população? As pessoas buscam mais o judiciário, ou têm medo de fazer alguma denúncia, de recorrer contra alguém, por exemplo? Não, na área, vamos dizer, contra o governo é muito pouco. Você lá não tem a grande liberdade aqui que se tem de se questionar o governo, atitudes ou atos governamentais na justiça. Até a própria mídia, embora não tenha censura, você vê que a mídia lá também não é censurada, mas não há esse costume de se agredir os atos do governo. E o judiciário lá, como o país também está em formação, vamos dizer, saiu de uma guerra nesse aspecto, ele não é muito procurado. Acho que as pessoas, não sei se é o costume deles, se não é a realidade deles, né? Porque a estrutura judiciária deles é uma estrutura europeia, é uma estrutura que nós também copiamos da Europa. E eles também distantes do que é o mundo europeu. Então eles mesmos optaram por uma estrutura que eu acho que não é a verdadeira. Além dessas questões políticas, econômicas, sociais, que o senhor já mencionou aqui, quais foram as principais dificuldades que você teve lá? Comunicação, por exemplo, a questão da cultura, isso atrapalhou, apesar de ser língua portuguesa? Mais do que no Timor, Moçambique, todo mundo fala o português, né? A língua oficial do país é o português. Os jornais, a televisão, os livros, todas as escolas, a língua oficial é o português na faculdade. Mas os dialetos permanecem muito fortes
eles têm dentro de uma cidade eles têm 2, 3 dialetos, e é comum pessoas de uma cidade não entender o dialeto da outra. Então a língua que une o país é o português, e os processos são em português. Mas isso causa dificuldades para os juízes, porque às vezes os juízes vão para uma região e ele não entende, embora moçambicano, ele não entende o dialeto daquela comunidade. E vão pessoas depor, como testemunha, que não falam direito o português. E eles preferem falar o dialeto. Nesse caso, o juiz tem que chamar um intérprete para fazer a interpretação do dialeto para o português. Não só da linguagem, como também da questão da tradição dos costumes, né? Exato. Seriam uma espécie de juiz de paz? Como é que funciona isso? Eles têm lá ainda a figura do régulo. O régulo é uma coisa portuguesa, tipo o governo português implantou para fazer contato com a população, e eles fazem o papel de juiz de paz também, que é muito interessante. Fazer essa mediação entre o juiz togado, exato, o juiz do judiciário, digamos assim, e a população. Eles fazem uma triagem, né? Eles dão decisões informais, aconselhamentos, que às vezes impedem que o processo chegue até a justiça, o conflito chegue à justiça. Vou interromper rapidamente a nossa entrevista para eu fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu estou no momento acabando de ler esse livro, que é o Rio da Dúvida. O Rio da Dúvida é um fato curioso, às vezes poucas pessoas sabem. O ex-presidente Theodore Roosevelt, né, dos Estados Unidos, depois de cumprir 2 mandatos presidente dos Estados Unidos, ele perdeu o 3º mandato e resolveu sair pelo mundo. Ele passou um período na Argentina, alguns meses na Argentina e no Uruguai, e resolveu, no Brasil, se embrenhar pela floresta amazônica, numa época terrível, que era 1914, junto com o Marechal Cândido Rondon. E passando todas as dificuldades, não tinha luz, não tinha água, os animais ferozes, os índios atacavam, e eles em 3 meses, lá de Mato Grosso, chegaram ao Rio Amazonas, com as maiores adversidades, e ele inclusive esteve muito doente, quase morreu. Interessante, muito bem. Doutor Dogal, voltando então à nossa questão aqui, a experiência que o senhor viveu em Moçambique como juiz, como desembargador, magistrado voluntário, nessa missão de ajudar a consolidar o judiciário de lá. Como é que é feita, por exemplo, a nomeação, indicação desses juízes de lá? Lá eles fazem, para o juiz de 1º grau e para os desembargadores, é o modelo mais próximo do Brasil. Entra por concurso público, percorre as comarcas, que lá tem outro nome, do interior, e vão ao pouco subindo para se tornarem desembargador. Agora, os juízes, que têm força de juízes, que são chamados juízes da comunidade, porque todo o processo é julgado por 3 juízes, o juiz togado, concursado, junto de 2 juízes da comunidade, e eles podem decidir diferentemente do juiz togado, os 2, podem derrotar o voto Esses 2 juízes da comunidade, eles são escolhidos politicamente. Isso é inédito, né? Ou no Brasil já vivemos situação semelhante? Não, no Brasil teve uma coisa, não digo parecida, na Justiça do Trabalho, o Brasil tinha 2 vogais, né? A área patronal indicava um vogal e a área dos empregadores indicava outro vogal, e eles também tinham força de votar diferentemente do juiz togado. Juiz classista. Juiz classista, isso foi extinto há poucos anos. Eles mantêm esse sistema de 2 juízes leigos, mas lá é uma outra realidade. Lá eu acho que é conveniente que se continue nessa modalidade, porque a realidade deles é outra. O desafio, então, é construir, levar essa realidade para essa legislação, fazer uma convivência harmoniosa. Né? Muito embora a palavra do juiz togado, geralmente é seguir, eles seguem a palavra do juiz togado. Não são obrigados, mas 99% dos casos são assim. E os juízes togados, todos que eu conversei, mesmo no interior, gostam do juiz da comunidade. Que exista essa figura do juiz da comunidade. É importante essa mediação, essa relação. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Dogal de Andrada, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da 4ª Câmara Criminal, e falamos aí sobre a sua experiência em Moçambique, depois do Timor-Leste, ele atuando como magistrado voluntário, ajudando, colaborando na consolidação do judiciário daqueles países em reconstrução. Doutor Dogal, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, muito obrigado. Com prazer, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.